Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Vamos hoje com 3 joguinhos hoje só, Danilo. A gente fez 8 no resumo de ontem. Ou seja, isso aqui vai ser fichinha, vai ser um fichinha. curta-metragem. Bom, as partidas de ontem tivemos varridas, tivemos o Celtics eliminando o Brooklyn Nets, e acho que é por aí que a gente vai começar, porque é só disso que tá todo mundo falando. E até vi um pessoal falando, nossa, o Sixers tá pronto para entregar a paçoca, mas a galera tá tão excitada com a eliminação do Nets que tem pouca gente falando. Não é tão pouca, mas realmente a internet tá mais dominada com gente se satisfazendo com a eliminação do Nets do que qualquer outra coisa. O Nets é um fenômeno fascinante, porque mesmo tendo uma temporada regular bastante catastrófica, ainda era considerado favorito. E entrou na série de playoff e mesmo perdendo o jogo, era considerado favorito. Então tava todo mundo realmente achando que eles tinham sérias chances de título, independente dos resultados péssimos. E inclusive a gente tentou explicar aqui quais são as razões. Ninguém tirou da orelha que eles poderiam ganhar um título, não é simplesmente histeria coletiva. É um time que tinha essas possibilidades e mostrou em alguns momentos que poderia ter chegado longe. Não aconteceu, e não aconteceu de uma maneira extrema, que foi ser varrido num 4-0 para o Celtics, que agora desponta como o time mais quente da NBA. E é uma varrida estranha, dessas varridas bem esquisitas, porque foi 4-0, não tenho o que contestar, porém foi a terceira varrida mais disputada da história dos playoffs. Com a menor diferença de pontos entre os times. Você soma o placar das 4 partidas, o Nets perdeu acho que por 18 pontos, né? Que é a terceira menor diferença em varridas. A última vez que isso aconteceu foi também numa primeira rodada, quando o Cavs eliminou o Pacers. E foi muito estranha aquela série. Foram 4 jogos disputadíssimos, né? Todo mundo achou que ia ser uma varrida. Foi uma varrida, mas foi tão difícil. Era uma bolinha ali que tivesse caído na hora errada e pronto, teria sido uma série de 7 jogos. Só aquela vez um monte de gente acertou o palpite, mas não era do jeito que eles imaginavam. Dessa vez um monte de gente errou o palpite, porque a gente achou que ia pra 7 jogos, que o Nets ia ganhar, que ia ser decidido por detalhes. E cada jogo foi decidido por detalhes. E o Nets o Celtics dominou todos esses detalhes. Isso, não teve nenhum detalhe que o Nets saiu vencedor aí nesse confronto. A história dos jogos não foram sempre iguais, às vezes era um time que estava na frente, o outro alcançou. Ontem o Celtics ficou na frente a maior parte do tempo, chegou a abrir 15 de diferença, e o Nets ia lá, não deixa aumentar mais, corta, volta para 10. O Nets chegou a empatar o jogo em 2 ocasiões, mas nunca passou à frente no placar. Né? Chegou a empatar, e aí no final eles... Teve um período no final do último quarto que o Nets empatou e o Tatum estava fora de quadra com 6 faltas. Ontem foi o Tatum muito bom no ataque, uma peste para cima do Durant na defesa, porém, umas faltas ofensivas meio sem noção. Aquela falta que ele fez no arremesso do Curry, que ele foi contestar a bola de 3 e capotou em cima do Curry. Foi um Tatum um pouco... um tom acima do normal. E mesmo assim o Celtics ganhou. Isso mudou um pouco a dinâmica de defesa do Durant, porque o Tatum esteve menos disponível para essa função, teve que se poupar um pouco, e aí foi responsabilidade principalmente do Grant Williams atrapalhar. E olha, deu na mesma. O Durant teve extrema dificuldade de pontuar, não importava quem era o defensor na frente dele. Eu acho que o defensor com quem ele teve mais facilidade de lidar foi o Jaylen Brown, o que é curioso, talvez um dos melhores defensores individuais do Celtics. Mas o Durant não ficou ressabiado de estar recebendo forte marcação e estar errando arremesso. Ele continuou arremessando mesmo assim. Acho que foi o jogo mais agressivo do Durant nessa série. Foi, né? Disparado. Ele não podia ele arremessar igual foi no outro jogo, 11 arremessos. Deu 31, acertou só 13. Então foi um baixo aproveitamento pra ele, mas ele tentou 31 bolas. E conseguiu... Ele é o famoso morrer, mas morrer atirando. Mas ele também conseguiu dar mais assistências, porque ele estava sendo mais agressivo e o Celtics estava com aquela defesa individual e com sempre alguns jogadores na cobertura. Aí você envolve a cobertura quando está sendo agressivo. Claro. E aí alguns arremessos você tenta e erra, outros a cobertura tá vindo. A gente comentou isso várias vezes já ao longo desses 4 jogos. Não são dobras desesperadas a 50 metros da cesta. São coberturas, é o shade que eles chamam. Fica um cara lá atrás, fazendo sombra. E aí é mais difícil explorar isso, especialmente quando você não tá passando pelo seu marcador individual direto, que foi o caso do Durant contra a maioria dos caras que ele enfrentou, especialmente o Tatum. Mas, eventualmente, se abre um espaço e ele achou muitos passes e poderiam ser mais assistências
se o Nick Claxton finalizasse os passes que ele recebia. Ao invés disso, ele tomava porradas, ia para a linha do lance livre e conseguiu errar quase. Ele errou todos os lances livres. Ele cobrou 11 lances livres e para não passar embaixo da mesa, num 0 de 11, ele conseguiu acertar um. O último. Ele tava 0 de 10 e aí o último ele acertou. E aí o Celtic... não foi isso que aconteceu de verdade, né? Mas fica a impressão, tipo... Agora ele acertou, para de fazer falta. Tipo, assim que ele acertou um, e ele falou... Não, peguei o jeito. Nunca mais bateu um lance livre. E foram 4 pontos de diferença no placar final. Putz. Aí você vê que o cara errou 10 lances livres. É tipo só triste. O jogo do fim de semana que o Warriors perdeu por 3... E foi a primeira vez na vida que o Curry errou 4 lances livres no mesmo jogo. Isso é pra você sofrer, ficar remoendo depois. O Claxton certamente tá aguardando uma off-season de muitos lances livres. Muitos. Mas mostra um pouco. O Nets queria ter um jogo coletivo. O Nick Claxton foi importante ao longo da temporada regular. Recebe muitas pontes aéreas. Mas tem suas limitações. Todo o elenco de apoio do Nets tinha os seus pontos fracos. Todo mundo tinha algum calcanhar de Aquiles. O Celtics expôs todos eles. E essa era a impressão, né? Toda vez que alguém do Celtics era... tem que deixar esse cara livre porque a gente tá fazendo uma rotação defensiva. Aí o Grant Williams mete 4 bolas de 3. O Marcus Smart, não foi todos os jogos que ele acertou bola de 3, mas acertou várias. E quando não acertou, pontuou de outras formas. Quando não pontuou, deu 10 assistências. Ele deu 11 assistências no jogo de ontem. Parece que todo mundo no Celtics tava explorando uma limitação defensiva do Nets. Enquanto, quando era o contrário, era sempre os jogadores do Nets que tinham limitações ofensivas. E aí o Al Horford teve só um jogo que ele não pontuou bem ofensivamente, mas nos outros ele pontua. E quando não tá pontuando, tá sempre enchendo o saco no rebote ofensivo. Então parece que você não consegue expor nada do Celtics, como você falou agora. O Nets foi exposto. Cada pequeno problema, tipo, esse cara não arremessa bem, né? Ele tá livre, né? Esse cara não bate lance livre, tá lá 10 vezes na linha do lance livre. E parece que sempre falta alguma coisa. E essa foi a sensação da série. É por isso que, ao mesmo tempo, a gente sai da série falando, putz, quem vai parar o Boston Celtics? E, meu Deus, como esse Nets foi uma frustração, dizendo que foi bem disputado. É uma varrida disputada. Então, os jogos foram apertados, porque o talento do Nets estava sempre lá batendo na porta. Era bola de 3 do Seth Curry, bola de 3 do Patty Mills para ir diminuindo a diferença. Mas se você acompanhou os jogos com atenção, você vê que tinha uma diferença lá. Méritos até pro Nets, de nunca se entregar, de ter sempre a briga, mas de verdade não parecia... Depois daquele jogo 1, que foi um caos absurdo, nunca pareceu que eles tinham realmente grandes chances. Dá pra levantar vários Cs com esse Nets. Se o Nick Claxton tivesse acertado lances livres, se o Durant tivesse tido aproveitamento melhor, se o Kyrie Irving talvez não tivesse no Ramadã, tendo que parar jogo no meio pra comer uma banana, porque finalmente o sol se pôs e ele claramente estava mais abatido fisicamente. São muitos Cs diferentes, mas são muitos. O que quer dizer que o Nets tinha várias pequenas arestas pra resolver e contra um time menos preparado, com um time que tivesse menos quente, talvez não tivessem feito tanta diferença, talvez não importasse tanto essas limitações do Nets, e inclusive o Nets tivesse ganhado a coisa mais importante para esse elenco, que era tempo para resolver os problemas. O Celtics não deu sossego, não deu tempo, expôs tudo, tava quente demais, e aí, varrida, mesmo que disputada. E, bom, muitas questões agora envolvem o Nets, renovação do Kyrie Irving, que já disse que eu não quero ir para nenhum lugar, quero continuar aqui, mas aí tem que ver negociação, né? O Nets vai querer dar quantos anos de contrato pra ele? Por qual valor? Porque o Nets está numa situação que eles vão ter sob contrato Irving, Durant e Ben Simmons. E o resto eles vão ter que resolver. O Bruce Brown foi tão importante, é free agent, e acho que muita gente vai estar interessada. O próprio Nick Claxton, né? A gente não sabe qual é o futuro do Steve Nash. E, bom, essa semana, quinta-feira, a gente grava nosso podcast e a gente costuma sempre nos despedir dos eliminados com essa... conversa sobre o futuro. Para alguns times não tem muito o que fazer. Por exemplo, se o Pelicans for eliminado, bom, parabéns, vocês jogaram muito. Vamos ver como é que o Zion volta. E boa sorte. Bola pra frente. Com o Nets, não, tem muitas questões, então vai ser um tema legal do podcast. Para hoje, o resumo da rodada, o jogo foi isso. A gente só tem aqui uns vídeos para analisar mesmo como
essa superioridade do Celtics aconteceu. Isso, só pra mostrar quão importante foi a defesa do Celtics em cima do Durant, mesmo sem o Tatum, e como o Tatum foi crucial no ataque. Aqui a gente já tem o Grant Williams marcando o Kevin Durant. O Robert Williams tá ali atrás na cobertura, ele que voltou no último jogo, tá ainda com minutos limitados, não parece tão dominante quanto antes da lesão, mas tá em quadra. E não passa, né? E não passa, e eventualmente não é só que ele não consegue subir para um arremesso. A bola é desviada, bate nele e sai pela linha de fundo, então é um turnover. É não só um arremesso que não saiu, é uma posse de bola que foi desperdiçada. E é o Durant, que tá tão acostumado a bater os seus adversários no drible e subir e arremessar por cima de qualquer um, não conseguindo passar pelo Grant Williams. E tipo, tem cobertura. Se ele vai pro meio, tem o Marcus Smart lá prontinho e a rotação vai acontecer, o Irving não vai ficar tão livre assim. E do outro lado tem o Robert Williams, mas nem precisa nesse caso, ele não passou 1 centímetro do Grant Williams. É muito impressionante. É mérito do esquema defensivo do Celtics, mas é mérito individual dos defensores. E essa aqui é muito a leitura do Tatum de cobrir o miolo assim que o Durant tá pensando em ir pro miolo, obriga ele a soltar a bola, senão ele vai andar. E ele tenta o passe pro cara que tá livre. A bola só não chega. Eu vejo muita gente dizendo, né? Defesas boas não deixam jogadores livres. E às vezes é exatamente o contrário. Uma defesa boa deixa um cara livre. Ele só impede que a bola chegue lá, ou quando chega, o cara não tá mais livre. É. E é muito difícil fazer, óbvio. Claro, a execução é terrível. E do outro lado, isso vira imediatamente uma semi-transição com o Tatum metendo a bola de 3 pontos. E é igualzinho, né? O vídeo do jogo passado foi o Durant não conseguia receber a bola, aí o Celtics dá 2 passos e 2 passes e tem uma bola de 3 livre. E dá pra ver ali a frustração dos jogadores do Nets na defesa. Né? Aqui já no ataque, queria mostrar como o Kyrie Irving é exposto nessas jogadas. Olha só como é um pick and pop muito simples. O pick and pop é esse corta-luz que o Tatum faz e ele abre em vez de correr pra cesta. E é só pra deixar o Kyrie Irving no mano a mano com o Tatum. Não precisa nem criar muito espaço. É, mas você vê que o Irving vira aqui meio tipo... Onde eu deveria estar? É. Porque ele não sabe se o Tatum cortou pra cesta ou foi pro perímetro, né? Ele não sabe nem onde o Tatum rapidinho. Tá. E aí quando o Tatum recebe, é aí que ele vai, mas... Se ele tinha, pela diferença de altura, ele tinha que estar muito colado quando o Tatum recebe a bola pra não dar. Porque aqui ele faz um arremesso de treino, né? É, o Irving teria que estar muito colado, tá disposto a ser batido no drible e ter uma defesa de cobertura pra isso. É. Aqui, ó, de novo, exatamente a mesma jogada. E aí o Irving vai lá contestar, mas agora é uma meia distância. É tipo, é idêntico. O Celtics poderia ter feito infinitas vezes essa jogada. O jeito que ele vira o corpo é errado. Porque ele vira pro outro lado, levantando a mão, preocupado com realmente o Tatum passando nas costas em direção ao garrafão. Mas o Tatum tá abrindo pra arremessar. O Tatum não quer infiltrar, porque na infiltração tem defesa. E aí quando ele vira, ele tem que procurar o Tatum e tipo... Já é tarde demais, o Tatum já preparou o arremesso. Já tá na movimentação do arremesso. E sei lá, se o Curry tenta se antecipar a isso, não só ele deixa o Derek White livre, como ele também é um anão. Ele também não tem altura o suficiente. São 3 caras aqui que não tem altura. O Bruce Brown, o Irving e o Curry. São muitos jogadores com problemas individuais de marcação e ainda se explora-se as decisões equivocadas do Irving. Aqui de novo vamos com o Durant sendo marcado pelo Tatum. E é por isso que a chance do Nets no jogo, que foi quando eles finalmente conseguiram empatar lá no finzinho, foi quando o Tatum teve que sair. É. E mais uma vez, é muito estranho o Durant. Tipo, por melhor que eles tenham defendido o Grant Williams e especialmente o Tatum, a gente só não tá acostumado, né, a ver o Durant. Tipo, a gente já viu ele sendo marcado ao longo desses últimos 15 anos pelos melhores defensores de perímetro de todas essas eras que ele viveu. De várias gerações e nunca adiantou nada, né? Então é esquisito só. E ele não consegue o driblar e ainda perde a bola. É outro turnover. É porque a gente falou mais cedo dos arremessos errados, né? Você citou os números. 13 de 31. E olha como mas ele perdeu a bola várias vezes. E agora o Celtics cedendo a troca, né? O Tatum não pode mais ficar, então vamos pro Al Horford. E o Durant tentou, foi agressivo mesmo assim, mas foi um arremesso extremamente difícil. E esse é o Durant que a gente conhece. Esse é o Durant que a gente conhece. Ele consegue arremessar por cima mesmo do Al Horford. E aqui... Essa foi muito boa. Eu não consigo entender a marcação do Nets. O Tatum tá acabando com você a série inteira, e essa é a marcação que você oferece, um mano a mano do Bruce Brown,
que, como tá com muito medo do arremesso, tem que se antecipar. E aí o Tatum pode girar para um garrafão vazio. Não tem uma dobra, não tem outros jogadores de fato existindo na cobertura. O Tatum gira e faz uma bandeja. É uma bandeja de meia quadra. E na temporada passada foi uma grata surpresa, né? Como o Nets foi muito mal defensivamente ao longo do ano todo. E a discussão era, mas tanto faz, né? Eles têm o Harden, o Irving e o Durant. E nos playoffs, eles defenderam muito bem. Foi tanto a coisa contra mais o Celtics surpreendente na primeira rodada, quanto contra o Bucks. Talvez até melhor contra o Bucks, que foi o eventual campeão na segunda rodada. Até começou aquele discurso de quando eles querem, eles defendem. Talvez seja só uma questão de momento, né? Eu sei que o time mudou bastante desde então, mas esse ano eles não conseguiram encontrar essa defesa. E aí o Durant de novo sofrendo com o Grant Williams. Olha isso, ele teve que abrir mão do arremesso no meio. Ele perdeu o território, né? Ele recebeu a bola mais perto. E aí com esse tapinha aí ele perdeu, teve que ir mais pra trás. E nem tentou, né? Já tava com 4 segundos só, nem tentou ir pro mano a mano, ele só subiu e arremessou. E ele acerta. Acerta, mas não pareceu que ele venceu o duelo. É por isso que o Durant teve 39 pontos, mas é pra gente ver quão sofrido foi. E aqui um corta-luz simples do Thais, bem alto. Você vê que a recíproca não é verdadeira. O Durant não consegue marcar o Tatum, enquanto o Tatum marca o Durant. Os bloqueios são melhores também. O Durant tenta passar por baixo e o Thais não deixa que isso aconteça. As trocas de marcação são um pesadelo pro Nets e o Celtics não tá preocupado. Quando o Celtics tem que marcar, tem que trocar a marcação porque o corta-luz foi muito bom... Você viu, o Horford fez um trabalho excelente, hein? Pode ser qualquer um dos 5 jogadores que estão em quadra, quer dizer, tirando o Peyton Pritchard. Qualquer um pode marcar o Durant e pelo menos fazer ele suar um pouco. E aí o Tatum deu um arremesso completamente livre, coisa que o Durant não fez o jogo inteiro. E parece toda vez, né? Toda vez, não, agora de meio pra 3, aí o Celtics acha uma boa posse de bola, faz uma cesta. E aí foi quando o Nets quase encostou. Tatum não está em quadra, já saiu com as 6 faltas. Olha o grau de dificuldade do arremesso que o Durant tem que acertar, porque ele tem dificuldade de vencer o duelo individual. Ele não passou de verdade, né? Ele arremessou de lado. Tá ainda na frente dele o Grant Williams, mas vai mesmo assim. E depois disso o Nets não pontuou mais. E aí uma bola de 3 pontos que o Durant precisa acertar. Ele faz o corte dele, característico, e não é o bastante para conseguir espaço pro arremesso e nenhuma chance de rebote ofensivo, né? Tipo, até nem esses que dá bico, que a bola pinga para todo lado. Mesmo assim. O Celtic estava sempre muito bem nesses lances. E aqui era o momento de desespero, mais a bola de 3 que precisa acontecer, mais um arremesso contestado, e aí deu dó do Mills tomando um rebote no contrapé, né? Olha. A bola ia voltar pra ele, né? E ele tava voltando pra defesa. Não, nessas horas, faltam 11 segundos. Os 5 vão pro rebote ofensivo. Coitado do Perry Mills. E aí ele fez a falta. Fez a falta pra impedir aí, senão era um contra-ataque, fim. Então, no fundo, a gente teve o Durant errando arremessos importantes, porque a defesa era sempre complicada e ele não teve como vencer os duelos individuais, enquanto o Tatum precisava de um corta-luz e era arremesso em cima do Irving ou em cima do Durant, todos eles com muito espaço para converter. E aí o Nets foi achando suas respostas ao longo da série, mas é sempre uma resposta para cortar a diferença de 10-7, de 7-4, mas é difícil enfrentar um time que tá sempre gerando bons arremessos, né? Tipo, o Celtics a gente nunca vê um arremesso desses... Nunca é exagero, claro, mas... Quase nunca a gente vê um desses arremessos difíceis, tortos, forçados. É sempre uma boa situação. Não cai tudo porque é basquete. Mas ao longo de um jogo inteiro, ao longo de uma série, era o Nets fazendo coisas impossíveis e o Celtics fazendo coisas sustentáveis. E o Irving é famoso por ser o cara que faz coisas impossíveis todos os jogos. Não foi o Irving que a gente estava acostumado. O primeiro jogo ele foi fora de série, nos outros ele não foi bem. Ontem ele acertou uns arremessos importantes no quarto período, mas ele nunca tomou conta do jogo. Não. O único jogo que ele tomou conta foi o primeiro e aquele que pesou no fim das contas. Podia ser outra história, ia ser outra pressão até em cima do Celtics, outro nível de confiança pro Nets. Aquela derrota no jogo 1 acabou sendo bem decisiva. A gente até falou, o impacto psicológico deveria ter sido gigante, foi maior do que a gente imaginava. E é claro que a gente tem dúvidas sobre o físico do Kyrie Irving nessa série, mas também mérito para a defesa do Celtics, não deu respiro. Não teve possibilidade pro Irving assumir um quarto como ele tá tão acostumado a fazer. Bom, vamos agora para os outros 2 jogos de ontem que não
não pareceu que tiveram os pesos que deveriam ter. De um lado, Sixers e do outro Jazz. A gente vai começar com Sixers e Raptors. Só não jogaram não tinha cara de jogo 5. Não tinha cara de ser um jogo tão importante. Então, Sixers e Raptors, o Raptors venceu na Filadélfia. Se o Sixers vencesse, foi a segunda chance que eles tiveram de fechar essa série. Não conseguiram, então de um 3-0, a gente tá enxergando agora a série de outra forma. Porque, tá 3-2, o próximo jogo é em Toronto, e se você pensar bem, os últimos 2 jogos o Toronto ganhou com vantagem praticamente o jogo inteiro. E foram 2 jogos muito parecidos, então se eles conseguiram fazer uma vez, eles fizeram exatamente igual na segunda, porque eles não fariam numa terceira? E o jogo 3 que o Sixers ganhou, eles não lideraram até a prorrogação. Né? Eles empataram o jogo no fim do quarto período, foram pra prorrogação e aí venceram com a bola de 3 do Embiid no último segundo. Na prática, faz 3 jogos que o Raptors parece o melhor time. Ganhou 2, o próximo jogo é em casa, já bateu o desespero e a torcida ficou revoltada ontem. Saiu mais cedo do ginásio. Lembrando que nenhum time nunca se recuperou depois de estar perdendo por 3-0 uma série de playoff. Mas parece que o Sixers não merece esse tipo de confiança. Nem dos torcedores. Os torcedores olham e falam assim, não, a gente vai perder essa série, em qualquer momento. O time tem um histórico recente de derrotas traumáticas, tem toda a história do Doc Rivers, nunca... É tão raro você estar ganhando de 3-1 e tomar virada, o Doc Rivers já tomou mais de uma vez. E ano passado, aquelas viradas pro Hawks, não só virada na série, virada dentro das partidas, ganhando de 20 e tantos e tomar a virada... Não tá passando confiança, o Harden não tá jogando bem. O Tyrese Maxey, depois de 2 jogos de estourar miolos, tá parecendo um moleque de 20 anos, finalmente. E tem sido exposto pela defesa do Raptors, que deixa ele livre bastante pra fechar o garrafão, dão muito espaço pra ele arremessar na zona morta e ele não tá convertendo. Eu tô feliz, pelo menos, que nosso preview tá fazendo sentido, finalmente. Porque enfim, uma série longa, grandes chances de 7 jogos, grandes chances do time sem mando de quadra, que é o Raptors, vencer. Um time que faz um inferno com o adversário, com a defesa, que força muitos turnovers, até de times que não cometem muitos turnovers. Como é o caso dos Sixers, né? Então, bom, finalmente acertamos no preview. Só demorou alguns jogos. Só teve um delayzinho aí. E eu tava muito impressionado de como o time, mesmo com o Harden mais ofuscado, ainda era muito bom no caso dos Sixers. É que aí você precisa dos outros. E eventualmente a coisa começa a pesar e os outros não... Os outros estão se perguntando, cadê o Harden? Por não ter que acertar esses arremessos, por não ter que participar tanto do jogo, por não ser tão demolido pela defesa do Raptors. Porque o Harden, que é um distribuidor, tá ótimo. Ele é excelente nisso, Se o Embiid tá arrasando com os jogos e se você tem algum outro jogador pontuando. Pode ser o Maxey fazendo 38 pontos? De preferência, sim. 38 é bastante. Pode ser vários coadjuvantes fazendo chover de 3 pontos. Mas os coadjuvantes chovendo de 3 pontos não é todo dia. E pelo jeito o Maxey dominando também não é. Exato, e a defesa do Raptors tá sempre pressionando, deixa livre, mas alguém sempre corre pra acelerar o arremesso do adversário. O Sixers tá mostrando o que a gente sempre soube, que eles não são um time muito bom em bola de 3 pontos. E aí o Harden precisa vencer algum duelo individual, ele precisa ser capaz de infiltrar. E não dá pra gente ignorar a fama, não dá pra gente ignorar o histórico, não dá pra ignorar tudo que o Harden fez na carreira. Se ele tá no seu time, é isso que você espera dele. Claro. Tem uma expectativa. Eu tava feliz que talvez fosse bom pro Harden não ter que suprir essa expectativa. Mas nesse momento uma hora da série, parece que se ele não suprir a expectativa, o Sixers não tem chance. E foi o que deixou bem claro o próprio Joel Embiid, que mandou uma rela total ele não na entrevista. Ele não tem muito papo na língua, né? O pessoal fica bravo porque fala que ele tá tacando os companheiros na fogueira, ou na tradução, embaixo do ônibus. Isso. Mas assim... Ele conseguiu numa única frase. Errado ele não raramente está. Mas o Gobert também não, em muitas coisas que fala, pois né? Você tem que ter um tato também. É que rela total tem dessas. Você tá falando a verdade muitas vezes, mas as pessoas não costumam lidar muito bem com relas totais. A rela moderada existe por isso. Justamente, pra você não machucar os egos. Mas o Embiid conseguiu jogar 2 companheiros na fogueira,
Na mesma fala, que foi o Harden deveria ser muito mais agressivo, ele deveria estar tentando muito mais arremessos, ou seja, disse E que ele tá falou, amarelando. eu falo isso faz tempo. Eu falo isso faz tempo, então falou que tá amarelando, e ao mesmo tempo falou, mas não deveria ser eu pra falar isso deveria ser responsabilidade do técnico dizer que ele tem que arremessar mais. Jogou o Doc Rivers na fogueira junto. Surreal, mas faz sentido. É bizarro que o Sixers não tenha jogadas suficientes pra colocar o Harden em mais situações de arremesso. Eu separei aqui uns erros dos Sixers pra gente ver. A maioria envolve o Harden. Depois a gente fala de como o Raptors pontuou também, mas acho que isso é gritante crucial. demais. Vamos lá. Então a gente tem aqui o Sixers no ataque, com o Maxey fazendo um bloqueio, um pick and roll com o Embiid. E aí a bola vai pro Harden. E nada aconteceu. Já, vários segundos pra bola já foram comidos. Não teve uma jogada. Agora é a responsabilidade do Harden criar uma jogada. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Nos primeiros jogos, a gente viu, a gente até destacou no resumo da rodada, o bloqueio do Maxey para o Harden, os dois jogando em dupla. E isso porque o Harden queria atacar o VanVleet, que é um bom defensor, também dissemos isso no resumo, mas é o menor jogador do Raptors. É o mais baixo, é o que o Harden consegue empurrar mais, é o mais fácil de arremessar por cima. É porque o Raptors é um desses casos, assim como o Celtics, em que todos os jogadores são bons defensores individuais e todos eles podem trocar a qualquer momento. O VanVleet acaba sendo a sua melhor escolha, mesmo que ele seja um bom defensor. Porém, VanVleet machucou no último jogo. E você perde muito sem o VanVleet. Tipo, arremesso de 3, um bom armador, um bom defensor mesmo. Mas aí quando você coloca o Scottie Barnes pra ser o armador no lugar dele e o substituto no time titular é o Ken Burch, que é esse cara que tá marcando o Embiid embaixo da cesta... É o time mais gigante que a gente já viu no mundo, São só braços gigantes pra todo lado. E aí o Harden recebe a bola do Maxey... Fala, não quero esse duelo individual. E fala tipo, putz, mas é o Scottie Barnes me marcando, ele é gigante... E é o Siakam marcando o Tobias Harris. E é o Gary Trent Jr. correndo atrás do Danny Green. Ah, toma de volta, Maxey. E um passe preguiçoso. Nossa. E aí o Anunoby que tá marcando o Maxey. Que é maior que o Maxey, mas que é muito rápido. Tem velocidade lateral. Intercepta passe. E o Raptors vive disso. De ter defensores com braços muito compridos que interceptam linhas de passe. E a vida do Raptors é isso. É fazer ponto no contra-ataque. É, porque o ataque deles é bem sofrido. Quanto mais você dá, mais eles aproveitam. E aqui de novo, Scottie Barnes marcando o Harden. Ele pede 2 bloqueios, consegue uma troca de marcação. É o Ken Burch. Ele conseguiu o pivô. De todos os 5 titulares do Raptors, é o menos... versado em marcar perímetro. Isso, é o menos habilidoso pra ter essa velocidade lateral até. Aí o Harden ataca. E erra. É tipo, se você não vai ganhar esse duelo, você vai ganhar qual? Se não venceu esse, não tem o duelo possível pra vencer. E tipo, legal que ele não se... não quis só arremessar de 3. Podia ter arremessado de 3, também não tem problema. Ele é bom em arremessar de 3 em cima de caras mais lentos. Mas não, ele atacou e perdeu a bola. Tomou um tapa na bola, tropeçou, chutou. Não voltou pra defesa. 2 contra 1, bandeja. Aí você dá o Siakam em velocidade, não precisa nem ser contra-ataque. Só ele em velocidade já azedou. A gente tá falando como se o Sixers tivesse conseguido parar o Siakam em situações normais de meia quadra, né? Também não foi o caso. E aqui já não é o Harden, mas a gente vai voltar pra ele depois. Mas aqui é o Sixers, o Raptors sendo Raptors. Pressão no Embiid, que é mais alto e mais forte que o Anunoby. Olha a sanfona, olha quantos jogadores em volta do Embiid. Mas tem 5 caras, aí ele é obrigado a rodar a bola. Vai, Harden. Alguém tem que meter a bola de 3. O Harden não arremessou. Vai, Maxey. Então, volta pra esse momento do Harden com a bola. Ele tá nem posicionado pro arremesso. Então, ele não tá nem com as mãos preparadas. Mas quando chegou, ele nem cogitou arremessar. Ele já quis passar. Quando ele passa, já não é mais um arremesso livre. O Raptors consegue se recuperar muito bem. Às vezes o passe extra que você dá contra o Raptors é pior pra você, te prejudica. E nos primeiros jogos a gente comentou também de como o Maxey tava recebendo essas bolas e atacando assim... imediatamente. Em meio segundo. Ele faz isso aqui, mas o Raptors tá preparado. Tem 2 jogadores atrás. Quem ficou livre é o Danny Green. E o Maxey viu. Mas pronto. Já tem 2 defensores lá. Uma manteigada que o Danny Green deu na bola aqui, escorregou. Assim, não limpou a mão da coxinha. Ele tinha que ter subido, assim, meio que antes da bola chegar. E talvez por isso ele tenha se embananado e pronto. Você tomou um sanduíche e tentou o passe pro Tobias Harris, não conseguiu.
Contra a defesa do Raptors, você tem que arremessar muito rápido. Você tem que tomar decisões instantâneas. Você tem que estar muito, assim, em sintonia. E o Sixers não tá, né? O Sixers não esteve nos últimos jogos. E é um time que fez trocas tarde na temporada. Também vai demorar um tempo para que eles tenham um entrosamento suficiente. E aqui, de novo, o Harden sendo marcado pelo Achiuwa. Já trocou todas as marcações aqui. O Raptors não se importa, né? Pede um bloqueio e o Maxey não fica um segundo livre como ficou nos primeiros jogos. E o Harden fala, beleza, eu tô com a minha troca no Gary Trent, ele não é o jogador mais alto do mundo, bora pra cima dele. Ele não chega. Ele não chega no aro. A bola vai escapando da mão dele e pronto. 4 contra 1, ponte aérea. E aqui embaixo, o torcedor famoso do Raptors mandando a torcida calar a boca. E de novo, ele atacando o Gary Trent. Parece que é o que ele quer, né? Segunda vez que ele vai. Já tomou um tapinha na bola. Quase perdeu a bola uma vez. Tem que falar de proteger a bola, né? Quase de novo. Cobertura do Thaddeus Young. Tipo... E aí, Meu Deus, gente. Esse é um momento em que o time não tá acostumado a ter que improvisar. Não tem ninguém pronto pra essa jogada. E aqui é a formação que deveria beneficiar o Harden, né? Que é quando você tira o Embiid... E aí você tira o Tobias Harris junto, bota o Niang, você espaça a quadra. Tem espaço pra ir pro garrafão, né? Porque esses minutos são os minutos do Harden. E ele entra no garrafão, mas entra sem bater o adversário dele e erra o passe. Mas é um passe fácil, veio errado, e é uma enterrada simples embaixo da cesta, o cara não tava preparado. Então, bom, a gente viu sobre o ataque do Raptors, a gente viu acontecer nesses lances também. Ele se alimenta de erros dos Sixers. E a gente viu os exemplos mais óbvios, né, que é turnover que vira bandeja, mas tem aqueles exemplos também mais discretos, que é um arremesso errado que vira um ataque em transição e o Sixers não tá bem posicionado na defesa. O Sixers teve muito problema de saber quem deveria ficar na frente do Siakam quando o Siakam vem em velocidade, o que gera muita bandeja. E você não pode oferecer isso. Contra o Raptors, se você tem uma defesa qualquer que esteja no lugar certo, o Raptors já se embanana. Eles se atrapalham bastante. O que você não pode é dar corredor em direção à cesta e deixar o time jogar em velocidade. E aí os dois números que deduram isso, 24 pontos de contra-ataque pro Raptors. Eles fizeram 103 no jogo, então praticamente uma em cada 4 cestas do time era em contra-ataque. É muita coisa. Já facilita muito a vida. E pontos no garrafão, o Raptors venceu de 56-36. 20 pontos a mais, justamente porque são esses jogadas em velocidade que o Raptors gosta de terminar próximo do aro. Então... muito sucesso. O Embiid não bateu tanto lance livre quanto o normal, bateu 6 só. Vários aspectos que o Sixers estava vencendo o jogo não tá mais. O Raptors está muito mais à vontade. Tá jogando melhor. O Harden não consegue atacar. O Embiid tá sentindo o dedo. O Maxey não tá conseguindo dominar nos arremessos. Muita coisa dando errada pro Sixers, né? Todo mundo sempre disse, ninguém nunca virou de 0-3 pra 4-3, mas um dia vai acontecer. Tem que acontecer. A gente não sabe quando. Fazia tempo que eu não via um cenário tão propício pra isso acontecer. Então fiquemos espertos, porque a torcida de Toronto vai estar louca no próximo jogo. Lotando o Jurassic Park. E é tipo daquele jogo que a gente vai começar a ver como é que o Harden tá, como é que o Embiid tá, porque eles vão ser obrigados a tentar alguma coisa. Tipo o Durant ontem. Ele foi obrigado. Tipo, você tem que arremessar 30 bolas hoje. Independente de qual é a defesa que estão jogando em cima de você. E aí se você acertar mais, errar mais, parabéns pra defesa, uma pena pra você, mas você tem que. Esse é um jogo que o Embiid tem que pedir a bola toda a posse de bola. Ele vai sair derrotado com 15 turnovers? Talvez. Talvez faça 40 pontos e feche a série. Mas é o tipo de jogo que não dá pra ele ser discreto e não dá pro Harden ser discreto. Se ele for, vai pegar muito mal. Muito, muito mal. O Sixers precisa mudar a história da série. Porque, bizarramente, a história da série agora são os últimos 2 jogos que foram idênticos. E os 2 jogos idênticos beneficiam o Raptors muitíssimo. Então o jogo 3 foi bem disputado, o Raptors liderando a maior parte do tempo, e os últimos 2 só domínio absoluto. O Raptors abriu mais de 10 no começo do jogo, não olhou pra trás. Nunca mais. O Sixers acho que diminuiu pra 6 uma hora, e aí aumentou pra 10, 13, 15 de novo, e ficou assim até o final. Não tem como... por enquanto, o Sixers deveria estar com muito medo. Muito medo, o banco não é tudo isso, não sei quantos ajustes táticos o
o Doc Rivers vai conseguir fazer, mas a hora de tirar um coelho da cartola é agora. E pra gente finalizar, tivemos o jogo 5 de Dallas Mavericks e Utah Jazz, mas infelizmente foi uma decepção assim pra NBA, né? Porque é um produto importante pra eles, playoffs, e só um time apareceu pra jogar. É comum em jogos escolares, assim, sabe? Jogos da cidade, que um cara falou, putz, tive que ajudar minha mãe aqui a lavar roupa, não posso ir, e tinha um jogador a menos. O ônibus quebra, os jogadores não aparecem. Não dá pra chegar. E aí foi uma tristeza que o Utah Jazz não pôde aparecer e o Dallas jogou sozinho. Então, eu garanto que eu teria uma atuação idêntica à do Bogdanovic ontem. E, inclusive, eu poderia fazer isso à distância, via Zoom. Você ficaria assim. Aí você bota uma animação de tijolo. Exato, foi só isso que aconteceu. Ele errou todos os 9 arremessos que tentou, incluindo 5 bolas de 3 pontos. E eu procurei. Eu fui olhar lá, jogada por jogada do Bogdanovic. Dos 9 arremessos que ele deu, foram 6 arremessos completamente livres, sem ninguém próximo dele pra contestar. Ele só errou. E aí isso virou uma bola de neve gigantesca. O Jazz acertou 3 de 30 bolas de 3 pontos que eles tentaram. O pior aproveitamento da história dos playoffs da NBA. Não é o pior aproveitamento da franquia Jazz. É o aproveitamento de qualquer time que já participou dos playoffs. Eu acho que tem um asterisco nesse número, que é porque tem jogos na história dos playoffs que tem time que acertou nenhum. Mas... Então deve ter um mínimo de tentativas. Pode ser. Porque o próprio Jazz já teve uns jogos aí de 0, porque eu pesquisei também. Acho que é o pior aproveitamento arremessando as 30 bolas. Isso, né? Ou pelo menos com pelo menos 20, deve ter um número assim. Porque em 2012 o Jazz teve um jogo de 0 de 13, de 3 pontos. É contra o Spurs, mas é 13. Não é 30. Não, foram 10% de aproveitamento para um time que tem 36% de aproveitamento na temporada regular. Muito acima da média, acho que são o 10º melhor time em bola de 3 pontos. Tipo, de 2010 pra cá, só teve esse jogo aí do Jazz, é raríssimo. E eu tava vendo também os números pra tentar ver o quanto foi fora da curva. Foi a primeira vez que o Bogdanovic zerou um jogo. Nossa. Desde que ele chegou no Jazz. Ele tinha alguns desses de jogos zerados no primeiro ano de carreira dele, quando ele tava ainda no Nets. Mas desde que ele chegou no Jazz, ele nunca tinha zerado. O Donovan Mitchell fez 9 pontos, 4 de 15 arremessos, menor marca da carreira dele em playoffs. E o Conley fez 4 pontos, segunda pior marca da carreira dele em playoffs. A única vez que ele foi pior foi no jogo 2 dessa série que ele zerou. Catastrófico. É o melhor ataque da NBA, simplesmente incapaz de colocar a bola dentro da cesta. É esse que é o assustador. Foi o melhor ataque da NBA, não um dos melhores. O melhor. É claro, a defesa do Mavs é excelente. Eles são muito bons defensores. Garanto que não foi esse o caso. É claro que atrapalhou, o Jazz não teve arremessos fáceis o tempo inteiro, mas teve vários arremessos fáceis. Teve bandeja do Donovan Mitchell que simplesmente rodou no ar e saiu. Um monte de arremessos de 3 foi bonitinho. Foi o que você falou do Bogdanovic. Vários sei lá, o Donovan Mitchell infiltra e passa pra fora, a bola chega no Bogdanovic. Ele tem uma que ele faz uma finta, o Dwight Powell passa reto, ele respira, arremessa. É como manda o manual. Nada entrou. Especialmente porque nada o Mavs... não, 3 entraram, de 30. O Mavs tá tentando uma defesa que é focada no garrafão. Eles não querem que o Jazz faça bandeja. Essa é toda a ideia. Então, toma as bolas de 3 pontos. Toma as bolas de meia distância. Fiquem à vontade pra arremessar. Pagaram pra ver. Não viram nada. Teve uma que foi um passe do Gobert. Eles passaram a bola pro Gobert de costas pra cesta no garrafão. Ele empurrou pra trás o defensor e ficou meio... Oh, meu Deus, tô de patins. Mas... o Dallas foi lá, ajudou, tentou atrapalhar, deixou um cara livre. O Gobert passou pro cara livre. Então, até em post-up do Gobert, eles geravam bola de 3 sem marcação. Porque, em geral, você nem quer marcar um post-up do Gobert. Não, deixa ele andar sozinho. Aí, não, mas ou você faz uma falta, deixa. só dobrar. Faz uma falta e deixa ele errar o lance livre. O Mavs não deixou, contestou tudo que fosse próximo à cesta, abriram completamente o perímetro e o Jazz só não conseguiu aproveitar. E eles fizeram 77 pontos só no jogo, foi a menor marca deles desde 2018. Curiosamente, contra o Mavs também. É mesmo? Aquele Mavs não era tão bom na defesa, mas foi um jogo contra o Mavs em 2018, a última vez que eles marcaram tão poucos pontos. Foi uma derrota de 118 a 68.
Nossa. Não lembro o que aconteceu aquele dia, mas foi feio. Sei que ontem foi tudo tão ruim que a minha referência que eu pensei vendo o jogo não foi nem tipo que outra vez isso aconteceu nos playoffs. Não, foi de morte. Pra mim é aquela coisa que eu aprendi vendo série médica na TV, que tem pacientes terminais que tem uma súbita melhora E depois aí morrem. É tipo, o cara tá com uma doença terminal e de repente ele acorda bem, conversa, tudo mais, aí logo depois ele morre. Foi aquele jogo passado. A ponte aérea do Donovan Mitchell pro Gobert no último segundo, os dois celebrando, a torcida da casa indo ao delírio. E aí morreu. Foi o último suspiro. Eu acho que essa é a minha E morreu. interpretação do Utah E perguntou se não saiu tempão. Jazz. Responde depois se tem pão lá, Jazz. Não, sério, Porque catástrofe. Vocês estão indo pro céu. O céu dos times da NBA. E se o ataque não acertar nada fosse o único problema, até que tava bom. Porque a defesa foi horripilante e o Mavs nem precisou mais seguir o plano de jogo que era infiltra e passa pra fora, infiltra e passa pra fora. Dessa vez eles infiltraram e fizeram bandeja. O Gobert fica mais fácil. Pois é, o Gobert sequer foi importante protegendo o aro. Nem conseguiu. Tava sempre em situações horríveis defensivamente, sempre mal posicionado porque alguém tinha traído ele pra fora, e aí foi caminho livre pra bandeja, uma atrás da outra. Você separou uns vídeos, né, pra gente ver? Sim, vamos ver. Aí o Mavs jogando em velocidade, que foi a tônica do jogo, e aí a gente não tem o Gobert, mas a gente tem o Hassan Whiteside. E que deu 3 tocos e foi bem na defesa até no jogo passado, não é sempre. Olha isso, é só uma infiltração. É só uma hesitaçãozinha, né, tipo... eu vou. A sensação... Pronto, quebrou já o Whiteside. A sensação foi que o Jazz não estava pronto pra marcar um Mavs que corresse tanto. Parece que todas as vezes que o Mavs acelerou um pouco, não tinha jeito. Essas freadas do Brunson. E é tipo, passar pela primeira linha de defesa, todo jogo o Dallas conseguiu. Mas não deveria ser, o Conley não deveria ser batido nesse nível, né? E aí o Daniel House chega pra cobertura, ó que bonito, tem cobertura, não é o Gobert, porque ele foi cobrir o Dinwiddie. Então, e esse é o problema. Olha onde tá o Gobert. Olha onde o Gobert é obrigado a estar. Então você tem o melhor protetor diário da NBA, talvez um dos melhores de todos os tempos, e olha onde ele tá. E quem tá protegendo a cesta é um cara que chama Danuel. Isso, que ele é um erro de digitação no cartório. Mas também não precisava passar reto, né? Tipo... Não, horrível. Tipo, o Jordan Clarkson acertou o arremesso. É tipo, isso que eu tenho a dizer. Não vou dizer que ele se salvou ontem, mas vou dizer que ele acertou arremessos. E aí, infiltração, passe pra fora, e aí não veio uma bola de 3 pontos. Veio uma infiltração. É só girar dentro do garrafão que a defesa não estava disponível. Eu gostei dessa pelo ângulo, dá pra ver muito bem o posicionamento. Olha onde o Gobert tá durante toda essa jogada. Ele tá preocupado com o Kleber lá, embora com um pezinho no garrafão sempre. Ele é a cobertura, apesar de ter que marcar a zona morta. Mas o Brunson, ele simplesmente infiltra pelo outro lado. E o Gobert nunca se comprometeu. Aqui ele podia ter ido. O Brunson já tá infiltrando. E ele não vai, né? E ele é tão bom nisso. E o Conley é arrasado fisicamente. Parece que ele é uma criança marcando um adulto. Sabe o que é muito engraçado? A gente acabou de ver, olha como o Kevin Durant não consegue passar por ninguém. Olha como o James Harden não consegue passar por ninguém. Olha o Brunson, que é tipo Michael Jordan no auge. Olha aí. Ele só passou. Adeus. Tipo, tem muita tática envolvida nos playoffs da NBA, mas tem muito disso também. Você precisa ficar na frente do cara que você tá marcando. Aí eu separei uma coleção pra gente, que eu chamo de coleção... O Bogdanovic é horripilante. Porque, ó, tá vendo como o Doncic é marcado pelo Gobert depois do corta-luz? Uhum. Essa é a ideia, né? O Gobert tá ali na cobertura. Não é legal enfrentar o Gobert? O Doncic espera o Bogdanovic voltar. E aí, enquanto isso, alguém vai lá atrapalhar a existência do Gobert. O Doncic, no fundo, tá fazendo isso não pra enfrentar o Gobert, mas pra poder ter um duelo individual com o Bogdanovic na defesa. É que, tipo, ele espera o Dwight Powell passar, porque se o Gobert se compromete com o Doncic aqui, é uma ponte aérea pro Dwight Powell. E aí, quando os dois estão se engalfinhando, porque o Dwight Powell não pode ser ignorado, e aí o Bogdanovic fez a parte tática certa, né? Isso, ele tem que ficar na frente do Doncic. Eu tenho que me recuperar. Já que eu ganhei esse tempo pra me recuperar do corta-luz, eu me recupero. Mas é uma cilada. O problema é marcar o Doncic depois. O Mavs tá fazendo isso pra garantir que o Doncic tem um mano a mano com o Bogdanovic próximo da cesta. E o Bogdanovic não fez tão feio no jogo passado na marcação do Doncic. Claro que não parou o Doncic. Mas ontem... E olha, igualzinho. Olha o Doncic esperando o Bogdanovic e aí pode arremessar por cima dele. É um jeito de você não enfrentar o Gobert nunca. E é desequilibrado, caindo pro lado. Mas não, vai ser um arremesso completamente normal pro Doncic na vida dele. Pro Doncic, não você fazer aí na sua pelada.
Aqui não precisou do corta-luz, é só um mano a mano com o Bogdanovic mesmo. Infiltrou. Cavou a falta ainda. E a sexta. E engraçado que o Bogdanovic teve o delay de jogador de futebol, né? Tipo, ele quer cavar a falta de ataque, mas ele lembra disso depois, ó. Tomou a porrada. Opa! Levou um tempinho aí pra sinapse acontecer. Nossa senhora. Pra ver que ele tava defendendo por Zoom também, igual você. Mas tem o delay. Eu certamente não teria menos 37 de saldo nesse jogo, sério. Pelo amor de Deus. Agora não é mais Bogdanovic, é o Gobert no mano a mano. E aí foi o dia em que o Gobert foi humilhado. Nossa. Sério. E eu comentei isso várias vezes, até na transmissão do sábado, ao longo da temporada. Toda vez que teve esse matchup, que teve a troca de marcação e que o Doncic precisou infiltrar e fazer bandeja, ele não teve sucesso. E aqui ele não teve também. Não saiu uma bandeja, mas aí ele fingiu brincar de bobinho. Tipo, no basquete normal eu não tive vantagem. O Gobert não caiu nas minhas fintas, eu travei o pé, o Gobert tá na minha orelha. E falei, então deixa eu brincar igual eu faço com uma criança. E opa, eu fazia de costas tomando a falta. É só absurdo. É humilhação pura. É que se nem isso funciona, aí adeus. E sai falando. O Don te adorou, né? Fez time, balançou os ombrinhos. De novo, essa aí é um Spanish pick and roll espanhol. Vem um corta-luz pra impedir o Gobert de conseguir ir pro garrafão. Olha que bonito. O bloqueio do Bullock nas costas do Gobert. E aí o próprio Bullock, depois disso, ainda abre pra 3 pontos. Caso seja preciso... Mas se você tem uma bandeja de treino, você faz uma bandeja de treino. Agora, volta essa jogada e me explica o que raios é a defesa do Conley. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai dar um tapa no vazio. É isso. Eu acho que ele tava muito preocupado com um mosquito que ele viu. Ou é um high five no irmão dele que faleceu. É sério, é assustador. O que é isso? Porque ele era a única chance de cobertura depois do pick and roll espanhol. É verdade. É um desses caras. É o cara que tem que cobrir isso. Olha lá, olha o tapa no vento. É constrangedor. O Jazz é melhor que isso. Você começou a acompanhar ontem. Ó, não deu o mano a mano com o Gobert dentro do garrafão. Agora ele foi pro perímetro e fez uma bandeja. O Gobert existe por um único motivo, né? Ele foi colocado no mundo com uma única função. Outro mano a mano contra o Bogdanovic. Não precisa sempre ser bandeja, né? Às vezes pode ser bola de 3. Essa aí foi a do... Aí, ó, o Shimmy. Então, oficialmente temos uma série. O Jazz precisa ganhar em casa pra forçar um jogo 7. Nada indica que isso vai acontecer. Foi o jogo de ontem, tipo, era muito importante, eles não apareceram. O Donovan Mitchell ainda se machucou, depois que já tava tudo perdido, mas disse que não é nada sério. E eu tava lendo o Andy Larsen, que é um cara que cobre o Jazz pro jornal lá de Salt Lake City. E ele falou, tipo, será que tá na hora de mudanças no time titular, etc? Mas os testes da temporada regular não deram certo. E tem muita gente que não tá nem na rotação. Tipo, o Rudy Gay não tá jogando mais. Tinha que ter acontecido o que aconteceu com o Bucks campeão. Que é insistir em vários testes e mudanças de rotação ao longo da temporada regular para o time ter mais repertório quando chega num momento crucial desses. É tarde demais, o Jazz não tá preparado. Tipo, os testes do Jazz não deram certo na temporada regular, tipo o Eric Pascal de pivô, de small ball, e eles pararam de usar porque tava dando muito errado e tava funcionando melhor o Whiteside. Então é que faz parte você perder jogos porque os seus ajustes não estão funcionando na temporada regular. Você insiste até dar certo. A defesa do Celtics era horrível até uns meses atrás. Não era boa. Eles insistiram até ficar excelente. Às vezes é uma questão de insistir. E o Jared Butler, lembra? O novato que fez chover na pré-temporada, perdeu minutos porque é uma posição concorrida no time na temporada regular, acabou nunca ganhando experiência. Ontem o Rudy Gay não entrou nem no garbage time por decisão do técnico. O Nickeil Alexander-Walker, que é o jogador que eles pegaram na trade deadline pelo contrato do Joe Ingles, não jogou desde a troca. Então... agora não tem o que fazer. Agora não tem o que fazer. O Royce O'Neal, que era, na teoria, o grande defensor dele, está sendo triturado a série inteira, mas vai botar quem? Então não tem muito ajuste a ser feito pelo Jazz, é meio que executar o que a gente sabe. E a gente acabou de ver que nem no que eles deveriam ser especialista, que é bola de 3 e o Gobert da toco, eles estão conseguindo. Pois é. O Jazz talvez tenha a chance
se a defesa for horrível e o ataque for muito bom, ou se o ataque for horrível e a defesa for muito boa. Com os dois horríveis, vai ser um passeio do Mavs. Bom, a gente viu um 4-0 então hoje que foi disputado e a gente vai ver talvez um 4-2 com um ar de varrida. E olha, talvez a gente veja um 4-3 do Raptors com ar de varrida também, porque vão ser 4 jogos seguidos aí, possivelmente, em que o Sixers engasga. Seria uma varrida inversa. É. Pô, vamos fazer uma apostinha na KTO, porque ontem a gente acertou. A gente fez bem de ser racional e falar o Celtics vai ganhar. Isso. E não vamos inventar. Não inventamos. Não trocamos o certo pelo duvidoso. Voltamos a ter uma verdinha aqui. E hoje tem mais uma aposta certa, eu acho, que é o Heat contra o Hawks. Uhum. Mas não paga muito, né? O Heat é muito favorito? É bem na favorito, é bem favorito. Paga 1,35 para cada cruzeiro que você apostar. E pro Hawks? 3,15. Nossa! É praticamente são as mesmas odds de Suns e Pelicans. O Suns bem favorito para abrir 3-2 nessa série. É mesmo? Tipo... Ai, que vontade de apostar numa zebra aí, dá não? uma coceirinha, mas aí é o emocional falando também, né? A gente ama uma zebra. Se o Pelicans, que história seria o Pelicans abrir 3-2? Mas é que sem o Devin Booker, em todos os jogos o Pelicans só foi melhor. Ele só parece o melhor time. E o Grizzlies é um pouquinho menos favorito, mas ainda bastante favorito contra o Wolves, jogando em casa também para abrir 3-2. Vamos de Pelicans. Vamos de Pelicans. É? É. Vamos de Pelicans. Vamos fazer uma dupla com o Heat? Porque o Heat é dinheiro certo, né? Isso, o Heat... Você ganha pouco, mas você ganha com o Heat. Então... Agora, combinando ainda com a zebra que é o Pelicans, aí já pra aposentar mais cedo e comprar mansão. Tô confiante nessa aposta? Não. Mas vamos de Pelicans. A sensação de que pode. Pode ser, é muito possível. Sabe o já pensou da Mega Sena? Isso. É um já pensou que você sabe que não vai rolar, mas já pensou? Esse é um já pensou que, tipo, eu tenho argumentos que justificam que isso não é absurdo. Não é absurdo. É que a gente vai botar R$5, então... É um já pensou leve, né? Moderado. Eu não tenho argumentos de que as 6 dezenas que eu vou falar vão ser sorteadas à noite por bolinhas de ping-pong. Absolutamente não. Mas essa do Pelicans, há argumentos. Acho que isso é o bastante pra gente fazer uma apostinha hoje. Acho que eles têm sido o melhor time. É perfeitamente possível que eles vençam. Pô. Então é isso, gente. Amanhã a gente volta com mais um resumo da rodada pra falar desses 3 jogos. Vamos ver se o Trae Young aparece pra jogar. Vamos ver se o Pelicans apronta uma. Vamos ver quantas faltas vão ser marcadas em Grizzlies e Wolves. Boa. E se você ainda não fez isso, acorda. Aperta aí o sininho pra ser notificado lá pela hora do almoço. Se tem jogo de playoff no dia anterior, tem sempre o resumo da rodada do Bola Presa aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.